Você que sempre está ligado com a nossa programação, né? Sabe que desde mais cedo a gente tem falado desse crime que choca a região, aconteceu em Birigui. A gente já trazia informações ali no Balanço Geral com a Josi Dalben, de um pai de família, né? Que estava seguindo para a escola com seu filhinho pequeno, foi assassinado com tiros disparados a queima-roupa, né? 2 homens, né? Um numa moto, né? O garupa armado cometeu esse caso e a gente vem acompanhando. Nossa equipe foi para lá porque a polícia teve a informação de quem seriam esses autores, esses atiradores. E agora, à tarde, né, a Civil conseguiu prender. São 2 irmãos, eles são suspeitos de envolvimento nessa morte que eu estou comentando. A vítima é um eletricista e, como eu comentei, o filho dele pequeno tem apenas 3 anos de idade. Você veja só que tristeza isso. E o motivo nenhum justifica, né, quando a gente fala de vida, mas banal ao extremo. Entra com a gente aí, ô Muriel Boyan, você está pela cidade acompanhando, ouviu várias partes, né? Chegou a conversar com a família ali, né, no próprio local, conversou com a polícia, né? Com as polícias, porque a gente tem a civil e a militar envolvida. São detalhes que nos chamam a atenção, porque realmente me parece ser um crime extremamente fútil. Ô Muriel, boa noite para você. Traga detalhes para a gente. Nesse momento, a informação aqui, a janela nossa está aberta para você. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que nos acompanham no SP Record. Você falou que foi um crime fútil, mas muito triste tudo o que ocorreu, Nelson. Nós estamos exatamente no local que foi esse crime. Victor Henrique Perisser caminhava com o filho, a gente está tendo imagens de segurança que registraram nesse momento. Ele caminhava com o filho, como você disse, de 3 anos. Ele estava levando o filho até a casa da sogra, né, onde ficaria cuidado, quando 2 homens, numa moto, chegaram e atiraram. Nas imagens, a gente até colocou blur, né? Colocamos o blur, no caso, colocamos disfarce, porque é muito impactante. Um dos rapazes atira contra o Victor na frente do filho. Ele cai junto com o filho de 3 anos de idade. E aí então depois eles fogem. E é até mais triste ainda, não sei se a gente está conseguindo mostrar isso, mas depois que eles atiram, um deles desce e vai e novamente atira mais vezes contra o eletricista que está caído no chão. Muito triste tudo isso que aconteceu, a frieza que fizeram com a morte do Victor. Mas logo depois, quando chegamos aqui, nós tentamos procurar, fazer imagens de onde ocorreu, e aí conversando com pessoas próximas, a gente conseguiu achar a família que estava aqui perto. No momento que a gente falou com a família, eles contaram o que poderia ter sido esse crime. No ano de 2023, o Victor teve uma briga com 2 irmãos que trabalham numa marcenaria, são filhos do dono da marcenaria. Na época, o Victor morava do lado dessa marcenaria e tinha uma caçamba que ficava lá em frente. Nessa caçamba, eles jogavam os lixos e o cheiro incomodava o Victor. Eles tiveram uma discussão, E aí, nessa discussão, o Victor teria desferido um soco contra esse rapaz. Até então, o que esses rapazes fizeram? Eles fizeram, então, um pedido na justiça de indenização moral contra o Victor, para conseguir ganhar na justiça um valor. Só que a justiça foi feita, o processo foi dando um andamento e, segundo informações que até mesmo o delegado vai confirmar para a gente, essa audiência não seria muito favorável aos irmãos, porque uma testemunha não tinha aparecido na audiência, que foi realizada no final do ano passado, então ela foi adiada. Foi aí então que, segundo os familiares, e foi confirmado pela polícia, esses irmãos teriam então atirado contra o Victor por retaliação. Nós conversamos com o delegado Eduardo, esses 2 irmãos foram presos hoje em flagrante. Um havia sido encontrado horas depois pela polícia e depois se apresentou à delegacia junto com o advogado que no caso até representou o crime, né? No caso representou da indenização moral. E o outro rapaz, o outro irmão, foi encontrado em Araçatuba. Vamos escutar o que o delegado Eduardo contou sobre esse caso, sobre essa briga e a prisão dos 2 suspeitos. Os irmãos tinham uma desavença prévia com a vítima fatal, onde a vítima havia lesionado um deles de forma grave, machucou o maxilar dele e deixou incapaz por mais de 30 dias. Isso teve um inquérito policial, onde ele foi indiciado pela essa lesão grave e estava na fase judicial. Temos conhecimento que houve uma audiência no mês de dezembro, meados do mês de dezembro,
e que nessa audiência algumas das testemunhas não tinham sido totalmente favoráveis ao lado dos irmãos e eles estavam incomodados. A audiência teria continuidade no mês de maio de 2025. Hoje será lavrada a prisão em flagrante delito e eles serão submetidos à audiência de custódia junto ao Fórum de Araçatuba amanhã, muito provavelmente por meio virtual, onde o juiz responsável deliberará se decretará a prisão preventiva ou a liberação dos indiciados. Nesse momento, presos em flagrante delito, um por equipe da Polícia Militar e o outro por equipe da Polícia Civil. Bom, como o delegado então falou, os dois vão permanecer presos, vão passar por audiência de custódia amanhã. Um foi preso, mas no início da tarde. E logo quando ele, aliás, ainda não preso, né? Ele tinha sido só apresentado, a polícia apresentado junto com o advogado. E a gente aproveitou, foi na delegacia e conversou com esse advogado de defesa, que, claro, falou que não teve nenhuma briga, isso não teria nada a ver, e até então, esse primeiro preso negaria o que foi feito. Vamos ouvir o que ele falou. Esse Vitor foi o agressor desse menino, desferiu um soco no queixo dele e que ele veio quebrar o maxilar, tem aqui nos autos todo o processo. Depois nós entramos com uma ação de danos morais e corria à parte uma ação penal também, onde estava sendo discutido as ameaças de Vitor e a lesão corporal grave. Perguntado, a defesa perguntando para o cliente, ele a princípio negou os fatos. Isso que estão falando na internet, de que o menino fez isso porque discussão de cachamba e matou, essa história não procede. Também que ele matou porque perdeu a ação, também a história não procede. Os fatos serão tratados diretamente com a autoridade policial e nós cremos que a verdade vai aparecer. Bom, Nelson, dado tudo isso, nós voltamos até a família, porque com a prisão a gente queria dar notícia, né, para a família sobre a prisão. Eles ficaram felizes no sentido, aliviados, vamos dizer assim, né, com a prisão dos dois suspeitos, né, em relação a isso, porque eles temem muito, ficam com muito medo de retaliações, possíveis retaliações que podem ocorrer. O sepultamento de Vitor vai começar, o velório começa agora à noite, a partir das 11h30 da noite, e o enterro dele será à 1h da tarde. A família tem muito medo, Nelson, por conta da audiência de custódia, caso esses suspeitos forem soltos com ameaça. O delegado acredita que ele possa ser solto por ser réu primário, etc. A gente sabe como que são essas questões de justiça, mas a tendência é que eles ficam presos hoje e a gente, claro, a família torce para que eles continuem presos pelo menos temporariamente durante as investigações. Será uma linha, né, desse trabalho do delegado para também conseguir dar segurança à família. Exatamente, Muriel. E esse sentimento de medo, né, de receio, é fruto daquilo que a gente fala aqui quase que diariamente, né? Essas audiências de custódia que muitas vezes colocam na rua, devolvem para a criminalidade, devolvem para a marginalidade, mesmo depois de um trabalho, né, de polícia científica, de polícia investigativa, que consegue identificar, encontrar elementos para prender pessoas, como é nesse caso. Por isso o receio, né? E por isso que algo tem que ser revisto, tem que ser mudado, para dar essa sensação para as pessoas de que a segurança está sendo colocada em prática, para que elas tenham realmente coragem de denunciar, seguir em frente. Essa é uma situação. Mas aproveitando aqui, você conversou com a sogra desse rapaz aí, em algum momento ela comentou com você como está esse menino, essa criança de 3 anos, porque viu tudo isso, imagino que ainda impressionada, impactada, para não dizer, né, abaladíssima com a morte do pai. Ela chegou a comentar com você, Muriel? Olha, Nelson, essa foi uma das perguntas que eu fiz para ela e infelizmente sim. Ela contou que logo após quando o Vitor caiu ao chão, o menino ficou, claro, assustado e contou, ó, o papai caiu. Isso vai estar até na nossa reportagem que nós vamos mostrar amanhã no Balanço Geral, que eu conversei agora há pouco com ela, ela contou que o filho está atordoado. E até o momento, Nelson, fica perguntando do filho, que ele acredita. Porque, só para explicar, o Vitor chegou a ser socorrido pela ambulância e levado ao hospital, mas acabou morrendo no caminho. E aí o filho acredita, segundo a sogra, o filho acredita que o pai possa voltar. Então, infelizmente, o filho vai ter que ficar com esse trauma, né, muito triste nesse sentido, né, pela frieza que teve em relação a matar o pai na frente de um filho de apenas 3 anos de idade que nem sequer entende o que possa ter acontecido, o que ocorreu,
e fica esse trauma agora para a família. Só para contar, Nelson, o Vitor era casado há 10 anos, ele já estava há muito tempo, a sogra até contou pra gente, ela até falou que geralmente sogro e sogra não é considerado parente, mas ele tinha ela como um verdadeiro filho mesmo. Então, eles estão muito abalados, a família está muito abalada. Eu tive muito calma para conversar com eles, porque eles tiveram muita tristeza pelo que aconteceu, óbvio, né, Nelson, pelo que aconteceu. Mas a gente quer desejar aqui, por toda a equipe da Record, forças nesse momento para toda a família. Exatamente, né? E a futilidade da história, né, Muriel? Uma pessoa que foi morta e automaticamente a gente tem um sentimento de morte na família toda por conta de uma caçamba de lixo. Infelizmente, né? Uma caçamba de lixo provocou toda essa tragédia. Muriel, obrigado pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho, pela cobertura, pela apuração. Agradeço também o Edmilson China, bom retorno para vocês e já te convido aqui amanhã, essa reportagem completa. O Muriel está antecipando porque ele está no processo de apuração. Amanhã você vê todo esse material com a Josi Dalben no Balanço Geral. Muriel, obrigado aí mais uma vez, tá bom? Só para fechar essa história, né? Aquilo que eu já falei outras vezes, quando tem algum destempero, algum desencontro, você tem que conversar com alguém que apaziga o teu coração. Não adianta você buscar pessoas, eu vou me vingar, aquele fulano não presta, pessoas que só te incentivam a isso. Olha no que dá. Se alguém tivesse chegado, não, esquece isso, vamos deixar para lá, não vale a pena, é uma caçamba, segue tua vida, você é novo, teu irmão também, né? Se essas palavras tivessem sido ditas, será que isso teria acontecido? Mas não sempre tem aquele que esquera, né? Não, é isso mesmo, tem que pagar onde já se viu, não presta. Esse é o resultado, gente, uma população cada vez mais armada e menos estudada. A gente tem que se blindar e procurar pessoas que acrescentem na vida da gente, né? A arma e conversa fiada nunca serviu para nada. A gente vai seguir acompanhando. E tomara que essa criança receba todo o acolhimento necessário, toda a estrutura de tratamento psicológico para se livrar desse trauma e quebrar, né? Quebrar essa cadeia de vingança, que ela não merece isso, que cresça bem e colhe os frutos de uma adolescência e de uma vida adulta melhor, né? Melhor do que essas pessoas que provocaram a morte do pai dessa criança. Meus sentimentos a essa família aí, tá bom?